Oi, Mari, tudo bem? Ixi, acho que tá Oi, cortando minha cabeça de novo, né? Que beleza! Peraí. Nada. Essa é a minha cabeça. Pera, só um minutinho que eu vou colocar o quê? Mais um livro aqui. Porque eu calculo os livros, mas não dá certo. Oi, Só um minutinho. Boa Adri. noite pra quem tá entrando. Eu tô só arrumando a minha cabeça aqui, que tá cortada. Seja bem-vindo, Peraí. Bem-vindos! Anderson. Peraí. Oi. Peraí, acho que agora vai dar certo. Oi, Pedro. Deixa eu ver. Agora acho que tá, né? Só por mais pra trás. Tá, né? Tá, tá. Aí, Pronto. Pelo menos não tá com a cabeça cortada. Vai ficar falando com a cabeça cortada? Não dá, né? vai ficar pela metade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Boa pessoal. noite, Lari. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Marina. Eu sou Larine. Somos nutricionistas. Sim, E e hoje a gente vai falar hoje, de dieta. isso mesmo. A E por que que gente, não funciona, né? a gente tem feito uma sequência de lives, né? Toda quarta-feira, às 19. Já falamos sobre gordofobia, falamos sobre emagrecimento na Emagrecimento. semana passada. E hoje a gente vai Isso. falar sobre o porquê as dietas não Dieta. funcionam. E isso é uma Exatamente. afirmação, né? Elas não funcionam. Então a gente já começa por aí. Exato. Lari, você quer começar explicando como que surgiu, da onde que vem isso, né? É. Para a gente dar uma contextualizada? Sim, gente, então assim, né, para falar, quando a gente fala, né, dietas não funcionam. Dieta, se a gente for falar o nome, né, o que que significa a palavra dieta? Dieta vem do grego, né, diaita, que significa estilo de vida, um modo de vida que teoricamente deveria ser isso, né, que a gente tem. Então, na verdade, são hábitos e tudo que envolve nosso estilo de vida. Mas quando a gente fala de dieta, a dieta que a gente está falando aqui é dieta restritiva, né? São as dietas restritivas e que não são, né, um estilo de vida saudável, e sim, né, esse ciclo todo que a gente vai falar. E elas não vêm de agora, né? Se a gente for pensar aí em quando surgiram, né? Se a gente falar lá em Hipócrates, lá em 12 mil anos, desde lá a gente já tem, né, vamos dizer assim, imposições, restrições, alterações, questões com peso, né? Até como eram as. Ih, Larine caiu, mas ela já volta. Então, enquanto ela não volta, só para contextualizar, o que a gente vai falar aqui é sobre as dietas que a gente vê hoje, dietas restritivas, dietas da moda, peraí, ela voltou. Restrições desnecessárias, cada mês aparece uma dieta nova. Eu caí? Voltou, Ou foi voltou. você? O que caiu? Eu caí? Oh, meu Uhum. Deus. Então, peraí, deixa eu tirar do nada cair aqui. Deixa eu Vamos ver se vai dar certo. Paciência, né, pessoal? Que ao vivo é assim mesmo. Bom, acho que todo mundo, se não fez, conhece alguém voltou, que já coloquei fez, pro 4G agora, gente. Só voltou para não agora. cair mais. Uhum. E aí eu tava falando, sim, de quando surgiu, então, que faz, né, muito tempo, várias dietas diferentes. E se a gente pensar num tempo não muito distante, quais dietas que a gente tem, né, de moda aí, que foram se tornando outras e daí outras e outras, como, né? A gente fala dieta de Beverly Hills, dos pontos, né? Da palio, né? Como vem vindo, né? Quantas dietas, essas mais novas, né? Mais recentes, mas o quanto a gente tem aí desde 1500, muitas dietas, né? Desde de questões aí, dieta da sopa, né? Vários tipos de dieta e que a cada ano, né, tem uma moda diferente,
Uma dieta diferente, né? Uma, É, agora vai, enquanto, essa, né? Agora vai, essa vai funcionar, né? Não, não, pera, aquela lá não foi, não estava legal, eu vou, né? Vai ser essa aqui agora, a dieta nova. Na na verdade, verdade, né, tem, é, tá ruim a conexão da Larinha. Muitas das é a dietas minha? que. Você tá me ouvindo? Tô. Agora eu Uhum. vou. Lari, muitas das dietas novas, na verdade, são as mesmas, repaginadas Sim, com um novo nome, né? Porque exatamente. a muito tem o mesmo princípio, né? De cortar grupos alimentares. Então, a low carb, aí a cetogênica, aí eu não sei o quê. E, na verdade, é tudo igual. Vigilantes do peso, que daí vira dieta dos pontos, que daí, qual que O era a tipo última dieta sanguíneo, flexível? Né? Que flexível. também foi uma onda que dieta flexível. Na verdade, você pode comer de tudo, desde que você bata lá os pontos, que na verdade é a dieta dos pontos que tem sei lá quantos anos. Então é sobre isso que a Exatamente. gente quer falar. Isso. É, Esses tipos de dietas, né? Que a gente fala de que desde quando você muitas vezes entrou em contato a primeira vez com uma dieta, né? Desse tipo, ou como foi, né? Mas é esse tipo de dieta restritiva que a gente está falando aqui. e para a gente, antes de entrar mais a fundo nessa parte, a gente quer deixar claro sobre o que a gente não vai falar. Em alguns pouquíssimos casos, a dieta é sim necessária, mas pouquíssimos. Quais casos são necessários a gente fazer restrição total de algum tipo de alimento? Quando existe intolerância a algum alimento, algum componente, por exemplo, intolerância à lactose, até o glúten a gente vê que existe uma intolerância, ou alguns outros alimentos. Em casos de alergia, que aí tem que ter a exclusão total do alimento ou de traços, e um quadro bem complicado em alguns casos, né? Alergias graves ao glúten, por exemplo. Uma pessoa às vezes não pode nem passar na frente de uma padaria e ela vai ter uma reação bem importante. Então, nesses casos, sim, você não pode mais ter contato com aquele alimento. E o terceiro caso que a gente vai colocar é em casos de atletas de alto rendimento, altíssimo rendimento, que aí o foco já não é mais saúde e o foco é performance. E aí sim, talvez seja necessário uma dieta extremamente calculada e restrita nesses casos. E a gente listou apenas desses. E aí a gente pode passar então para os casos em que é comum se achar que precisa de dieta, né? E existem esses mitos. E aí a gente pode entrar, né, Lari, no caso de diabetes, que a pessoa com Sim. diabetes não pode, é proibido comer açúcar. Será que é assim? Uhum. Né? Será que essa estratégia funciona? Ou, muito importante, a dieta em caso de autismo. Né? A gente vê que existe uma recomendação terrível de restrição ao glúten, que tem que tirar a lactose, tirar vários alimentos. E isso é bem complicado, porque é muito comum em pessoas com autismo já ter uma seletividade alimentar enorme. Às vezes ela come 2, 3 alimentos e ainda vai ser tirado isso. Que mais, Lari? Câncer, quer falar um Sim, pouquinho? doenças cardiovasculares, né? Aí até renais, hepáticos. Várias patologias que a gente pode colocar assim, vão acontecer restrições. E quando a gente fala que dietas não funcionam, gente, a gente está entrando na questão que é diferente das patologias, que a gente está buscando, claro, de uma forma, de uma abordagem diferente, que a gente vai falar o porquê, né? De que vai ter uma abordagem diferente ali nas patologias, mas não tem relação com o corpo de querer emagrecer ou pensar, né, na magreza, ou que eu quero sempre estar mais magro, ou o problema é o meu corpo. Né, que é o que acontece nas dietas restritivas ou dietas da moda, né? Ou até mesmo nas dietas, sim, essas dietas, vamos dizer assim, adequadas, né? Que a gente fala todas equilibradas, mesmo assim, né? Quando a gente vai falar depois de algumas consequências, mesmo assim,
pode ter algumas questões aí que podem, vamos dizer assim, trazer consequências não positivas para essa pessoa. E podem não funcionar no tratamento. Então, assim, dieta vai causar algum problema para todo mundo? Não, né? Depende da dieta, sim. Agora, quando a gente olha, primeiro, né, as piores, a gente, vamos falar dessas patologias, né, mas quando a gente fala dessas dietas, da onde surgiram e como tiveram dietas absurdas, né, assim, absurdas, né, de ovinhos de coisas absurdas, né, de sabão, várias coisas assim, que você não imagina, fala, meu Deus do céu, o que a pessoa inventou falando que isso aqui emagrecia. Só que quando você coloca emagrecimento na pauta, o que acontece, né? Às vezes eu faço tudo pelo emagrecimento. Então, umas dietas que vinham, assim, absurdas, para algumas pessoas não são tão absurdas assim, né? E aí, pensando em saúde, né? A gente pode entrar, porque a gente acha que isso é muito fora da realidade, né? E realmente parece ser. Mas quando a gente vê, no momento que a gente está vivendo, promessas de cura do coronavírus, de prevenção do coronavírus, não, é só você tomar uma água com sei lá o quê, com vinagre, com limão um shotzinho milagroso, né? tá tudo certo. E tem muita gente fazendo, tem muita gente divulgando. Então, se acreditando, né? Porque se você comer a pessoa terra para curar o Covid, teria muita gente comendo. Então, não é tão fora assim da realidade, né? Existe muito, hoje ainda, né? E nesse momento principalmente, promessas milagrosas. E é isso que as dietas trazem, né? É sempre uma promessa de uma coisa muito impossível que você fala, não, mas é isso que eu quero. E aí ela simplifica também o processo, né? É só você comer menos açúcar que tá tudo certo. Aí você não quer ter uma vida mais regrada, uma alimentação mais equilibrada, fazer atividade física que dá trabalho, né? Aí você quer o caminho mais fácil, né? Que é só tirar aquele alimento, ou é só incluir aquele outro alimento milagroso. Então é tudo isso que a gente quer falar, né? E muita gente se aproveita, né, Sim. Claro, desse momento, por exemplo, em charlatanismo, tem muitas informações, né, na internet e até de alguns profissionais mesmo que trazem um terrorismo grande, né? A gente falando de terrorismo nutricional, o quanto hoje a gente tem medo de comer certos alimentos, né? E o quanto as dietas contribuem para que isso aconteça. Né? Então, vamos pensar aí, falando um pouquinho dessas patologias, só para, né, simplificar um pouquinho. Se a gente pensar em diabetes, né, será que uma pessoa que tem diabetes não pode comer açúcar? E assim, até há pouco tempo, como que era isso? Ela chega no consultório e fala, ó, corta o açúcar, não vai ter mais, né, não vai comer mais doce, tá. O que acontece com essa pessoa? E de verdade, se você ouvir o paciente, o que ele vai trazer? Que muitas vezes, né, ele espera o familiar, sei lá, quem tiver com ele sair, ou então ele ficar sozinho em casa, ou então ele sair, e ele vai, né, exagerar, vai acabar comendo sim o doce, mas não de uma forma apreciando, sentindo sabor, e nem de uma forma, né, reduzida. Ele vai acabar exagerando, porque é a restrição, né, levando ele a pensar muito mais nisso, ou ter exageros com isso. Eu tive uma paciente que ela tinha compulsão alimentar por doce, ela tinha diabetes, né? E sim, ela tinha, porque ela cortou totalmente, né? Ela fazia low carb e realmente ela veio fazendo low carb de um cara conhecido aí e ela veio trouxe até um muffinzinho, assim, uma receitinha low carb, foi toda fofa, então a gente conversou e no meio da consulta, eu lembro que ela falou assim, Lari, tipo, a primeira consulta, assim, ela, Lari, você tá zoando na minha cara, assim, você tá querendo me dizer que todo esse tempo eu acreditei que eu não podia comer açúcar e agora você está querendo dizer que eu posso comer açúcar. Falei, vamos lá, você tá louca? veja bem. Assim, você tá louca? Eu falei, veja bem. Tá fazendo sentido você não comer açúcar em lugar nenhum? E açúcar, assim, entenda, quando a gente fala açúcar, né, eu tô querendo dizer qualquer tipo de fonte de carboidrato, né? Pode ser pão, pode ser macarrão, pode ser arroz, né? Batata e tudo. Faz sentido você não estar comendo isso em nenhuma refeição. Só tá comendo, né, alimentos mais low carb, vamos dizer assim,
E aí, lá no final do dia, à noite, escondido, ou então em algum momento ali, você se atacar em vários tipos de doce, porque ela era mais do doce mesmo. Tá fazendo sentido? Será que se a gente colocasse um pouquinho todo dia, você não comeria muito, muito, muito menos? Né? Porque ela se sentia meio que suicida, sabe? Eu não posso, e aí eu vou lá e me entupo, né? Mas isso é uma consequência que acaba acontecendo do corpo. Então, quando a gente olha até para as patologias, não é radical dessa forma, né? E Não eu acho precisa ser. importante, Lari, a gente retomar uma coisa que a gente falou na última live sobre emagrecimento, que o que a gente quer dizer com tudo isso? Não é assim, não precisa fazer dieta, não precisa fazer restrição, ou seja, pode comer tudo, tá tudo liberado, como uma caixa de bombom todos os dias e hambúrguer e Coca-Cola o Sim, tempo inteiro. Não é isso, né? Que fique bem claro. É exato, não só, é? é, é importante falar. É só trazer uma abordagem diferente para a alimentação, buscar uma alimentação saudável. E como que isso vai ser? Não vai ser com um cardápio, não vai ser com uma dieta, e sim a gente junto com o paciente, entendendo o que a gente pode melhorar aos poucos para que ele consiga seguir e não que ele vá fazer durante uma semana e nunca mais e vai piorar ainda mais, né, a alimentação. Então é isso que a Sim. gente quer dizer. Sim, a gente deve melhorar a nossa alimentação. É isso que a gente faz, né? Esse é o nosso trabalho. Mas é a Uhum. forma como isso se apresenta, né? E não, sim, Exatamente. diabético, porque a pessoa pode entender assim, não, elas estão falando que diabético pode comer tudo, E tá né? liberado, né? Comer açúcar E um monte. não é esse o objetivo. Eu até Exato. lembro, Lari, você lembra tua imagem tá travando. Ah, voltou. Lari, você Voltou? lembra do congresso da nutrição comportamental que a gente foi há uns anos atrás? E eles trouxeram um estudo sobre doenças renais, que é um dos casos mais complicados, né? Que a alimentação precisa ser bem regrada. E qual que foi o estudo? Eles separaram os pacientes em aqueles que tinham uma dieta restrita e assim em forma de cardápio calculado e você tem que seguir isso aqui porque se você não seguir, né, vai morrer. E o outro grupo foi trabalhado dessa forma da nutrição comportamental, de tentar melhorar os hábitos aos poucos, né? E de uma forma assim, sabendo que tais alimentos não vão ser os mais indicados para você. Isso não quer dizer que você não possa comer nunca, e sim ter a consciência de que, né, de uma forma consciente e planejada, você pode incluir. Qual foi o resultado? Que os pacientes que tiveram essa abordagem tiveram um resultado muito melhor, porque assim eles entendem o processo, eles fazem parte, eles são protagonistas daquilo, das próprias escolhas, e assim eles conseguem escolher, né, uma alimentação melhor. Já aqueles que não têm autonomia nenhuma e ele simplesmente tem que seguir, ele vai conseguir seguir um dia, talvez dois, talvez de segunda a sexta, vai chegar um momento que ele não consegue. E aí ele exagera. E ele vai exagerar no quê? Justamente naquilo que ele não deveria, que ele não pode, que ele considera proibido. Uhum. Então, o Uhum. resultado não é proveitoso. Porque, né, se você tem uma dieta para para controlar, né, para não interferir na sua doença e está fazendo o contrário. Então, é isso que a Uhum. gente faz, é a forma de abordar e a forma de melhorar a alimentação, né? Exatamente, né? Porque a dieta não traz mudança de comportamento, né? Então, que é o que é mais difícil em todas, se a gente pensar em todas as patologias, por quê? Porque é a pessoa com uma doença, né? E não é a doença, então a gente sabe como que é a doença, o que precisa, né, manejar ali, mas a gente não conhece a pessoa, então a gente precisa conhecer, a gente precisa entender como é que é para ela, o que significa aquele alimento para ela. Imagina só, né? Pode ter vários significados, inclusive muito importantes para você, assim. E imagina só, de diabetes, a gente estava falando, né, para exemplificar, tem várias coisas que ajudam a manejar, né, a glicemia e que a gente pode incluir ao invés de
cortar e falar, o problema é o açúcar, né? Então muitas pessoas se sentem até né, mal de ter, meu Deus, eu causei isso porque eu comi muito. E às vezes comeu muito porque já estava se punindo antes, né? Ou até desencadeou porque mais estressado, várias coisas, né? Uhum. Mas que a gente olha muito para a questão restritiva, né? Então um padrão de como era hoje, assim, a nutrição comportamental vem mudando um pouco essa abordagem, mais de escuta e de vínculo também, porque na verdade o vínculo, né, já é parte do tratamento. Então isso é muito importante. E quando a gente fala em dieta, não é que para ninguém vai funcionar. Pode ser que uma pessoa, ela sim, goste de seguir algo e para ela vai super dar certo até a hora que talvez ela, né, soltar e mudar. Mas talvez para aquela pessoa ela não tenha nenhuma predisposição a desenvolver um transtorno alimentar, para ela tá tudo bem, ela não tem tantos exageros e ok, ela vai caminhando dessa forma. Mas não é para todo mundo. Assim, a na maior verdade, parte das pessoas, 95% delas, isso que né, eu ia como a gente falar. falou na outra vez, É. vai ter, né, vamos dizer assim, consequências aí não saudáveis e vai sim reganhar o peso, que é uma dessas consequências, é o efeito sanfona, Sim. né? Então, né, a gente pode falar, a dieta funciona para algumas pessoas, para A 5% das curto prazo, pessoas. todas elas funcionam, Sim, a longo né? prazo, para 5%. Então, mas a gente falou bastante sobre patologias. Vamos focar agora em dietas de emagrecimento, né? Nessa parte Exato. estética que é o foco maior, né? É, a gente quer explicar um pouquinho como que funciona o ciclo da dieta, né? Praticamente todas vão seguir esse mesmo passo a passo. Então, tudo começa Sim. como uma insatisfação, basicamente. Né? A pessoa, eu estou insatisfeita com o meu corpo, com o meu peso, eu acho que eu preciso emagrecer, eu engordei tantos quilos em tanto tempo, não estou feliz, então eu preciso de uma dieta. Esse é o ponto um. E aí ela busca uma dieta qualquer, uma dieta que mais está na moda, a dieta que a vizinha fez e deu certo, né? Ela vai escolher uma da vez. E essa dieta vai envolver o quê? Restrição, sempre, né? Seja de grupos alimentares, de calorias, de qualquer coisa. Uhum. Por um tempo, ela vai conseguir seguir. E a dieta vai fazer efeito, ela vai perder peso. Geralmente no começo ela tem uma desidratação, né? Uma grande parte do primeiro peso que se perde é a água, e aí ela fica feliz porque está funcionando, né? Eu estou sofrendo, mas está funcionando. Mas isso tem um sofrimento bem grande, né? Não é fácil você ficar deixando de comer tudo que você gosta, você não pode sair, né, em eventos sociais que tem comida porque você não pode comer. Então, isso gera um sofrimento e gera um estresse. Com isso, vai chegar um momento em que ela vai parar de perder peso tão facilmente. E aí, né? Pô, mas eu tô aqui me matando e meu peso não abaixa mais. Isso é muito comum a gente ver, né, Lari, no consultório. Uhum. Alteração de metabolismo, né? Exato, acho que a gente podia explicar o porquê que isso acontece. Porque, Sim. primeiro, você coloca o teu corpo num estresse enorme, né? Você vai modificar o metabolismo porque o teu corpo está entendendo que você está passando fome. Ele não sabe que você quer perder 2 quilos para secar, para pôr o biquíni, né? Uhum. E prejudica o metabolismo. Tudo que você come vai ser guardado pelo seu corpo com Mais muito mais. eficiência, né? E aí, uma hora você não vai mais aguentar. Acho, Lari, quer continuar essa parte? A hora que você não aguenta mais. E aí vem o quê, né? Tadã, gente. A síndrome A da jacada. Jaque, né? A jacada, e assim, já que eu comi de uma coisa que eu não podia, que é engordar, né? Que eu considero que engorda, ou que não está dentro da dieta, já que eu comi que se dane. Aí você jaca, né?
E esse nome, né? Ou então, aí tem dia do lixo, tem vários nomes aí para esse exagero alimentar, vamos dizer assim, socialmente normalizado, né? Então, assim, final de semana, beleza, né? Então, durante a Ou semana eu um me dia, né? Um privo, sábado. né? E sábado, assim, não tem limite, né? Então, por quê? Porque às vezes aí eu comecei ali na sexta-feira ou no sábado e eu vou embora, final de semana inteiro. Muitas vezes, se eu colocar aqui, eu como muito mais, né? O final de semana do que o que foi durante a semana, né? O que Porque eu me você restringi. economizou na semana, né? E assim, não fez sentido, porque na verdade foi muito mais aqui, e assim, o sofrimento que isso causou. E aí o que acontece? Então, essa jacada, ou esse exagero e tal, te faz falar, quer saber? Então começa na segunda, ou então depois, e aí você acaba assim, reganhando peso, ou então ficando insatisfeito novamente, né? Ou até com o seu comportamento, com, né? Ai, fracassei, né? Ninguém pensa que a dieta que tem algo errado com ela, e sim algo errado comigo, né? Como que eu não consegui seguir? Era Até só o porque no começo foco. ela fez efeito, né? Então ela funcionou. Exato, né? Mas Eu eu não consegui no consegui. começo. Só dependia de mim, né? Só depende. Poxa, mas ir lá é só eu ter força, ter foco, ter fé e que, né, vai embora. E não, porque daí você percebe que você sente isso, né? Tudo isso sobre você, e aí fala assim: não, então eu vou pegar uma outra aqui, mas agora vai. E aí você começa uma outra dieta, né? Insatisfeita de novo, e vai começar uma nova dieta com mais restrição, e aí vai ficar feliz no comer, e vai. E cada vez, cada dieta que você vai fazendo, vai ficando mais difícil a perda de peso. Pode perceber, sei lá, se você já fez várias dietas. Como foi a primeira dieta que você fez na sua vida? Né? Quanto, sei lá, você perdeu rápido? Você recuperou rápido? Como foi isso? E depois, como você começou a fazer segunda, terceira, e hoje? É muito mais difícil. Por quê? Porque a cada dieta o seu corpo vai ficando. Ele é super. Vamos dizer assim, ele é seu favor. Ele tá te defendendo, né? Ele tá aí para sua sobrevivência. Então o teu corpo ele vai se adaptar. Ele vai começar assim a armazenar mais, como a Mari falou ali, com mais eficiência, né? Então, a cada dieta, quando eu reganho, vamos dizer assim, deixo de fazer a dieta, eu, com mais eficiência, reganho, né, esse peso, em forma principalmente de gordura, tá? Sim. E eu tenho maior dificuldade em perder peso, porque meu metabolismo foi caindo. Então, se lá atrás eu consumia X, eu fui diminuindo esse consumo, meu corpo foi se atualizando, vamos dizer assim, foi diminuindo esse metabolismo, porque pensa, metabolismo eu preciso gastar, né, uma energia ali, e se eu não estou recebendo, digamos, sei lá, eu me perdi na selva, estou perdido, ele não sabe que eu estou fazendo Vai restrição morrer. né? Eu vou morrer. Aí ele fica, precisa fazer alguma coisa. Vamos, o quê? Vamos gastar menos, porque vai que aparece né, um leão, alguma coisa que eu preciso lutar, eu preciso fugir. Então, eu preciso ter energia para isso. Aí ele vai, diminui seu metabolismo, você gasta menos, ou seja, o que acontece com isso? Você acaba, assim, gastando menos, né, energia, e ganhando com mais facilidade. A cada dieta fica muito mais difícil de perder e mais fácil de ganhar. Então, essa é a equação, vamos dizer assim, muito fácil de ter esse reganho de peso a longo prazo, que é o que as dietas. Quando a gente fala que dieta engorda, muita gente fala, tá louca, né? Mas a dieta, a longo prazo, ela só te fez ter prejuízos metabólicos, né? Ter menor confiança no seu corpo e outras coisas, né? Outras consequências que a gente vai falar. E agora você se vê com um peso muito maior que quando você começou a dieta. Uhum. Ou não, né? E acho que é importante a gente colocar também, como você falou, que reganha em forma de gordura. Então, no começo, que você tem aquela perda grande de peso, então vamos dar sei lá, um exemplo. Uma pessoa, para falar em números, como o pessoal gosta de, como uma matemática, né? A pessoa precisa de 2.000 calorias, que é a base de cálculo, assim, em geral, né? Aí ela faz uma dieta de 900 calorias, né? Então, é uma queda enorme de um dia para o outro. O que vai acontecer, como eu falei, vai perder muita água e no começo ela perde músculo, porque
né, o corpo não está funcionando adequadamente, ele não está recebendo nutriente suficiente para manter. Geralmente, ela também inclui atividade física, né, muito intensa. E aí você perde músculo. Você está achando, né, que você perdeu lá 5 quilos. Na verdade, a maior parte é músculo. O que acontece? Quando Sim. você voltar a comer, e o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Ele é o tecido que mais gasta energia para se manter. Então, quanto mais músculo a Uhum. gente tem, ele trabalha e ele gasta mais para se manter. Acho que dá para Então, entender, assim, porque né? também dessa diminuição do metabolismo. E aí, quando você não aguenta mais, e aí você come exageradamente, você, né, tem todo esse lado B, né, da dieta, e você reganha o peso, e você não vai reganhar na forma de músculo. E aí você vai ganhar em forma de gordura, que é exatamente tudo o contrário do que você queria, né? Se você queria perder gordura, no fim, você perdeu o teu músculo e tá ganhando gordura. E a gordura não gasta a mesma energia que o músculo gasta para se manter. Ela só vai armazenar. Então, essa troca é a pior coisa, né? E por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que a troca não compensa, né? Primeiro, que você vai perder um peso e você vai reganhar mais do que você perdeu. Isso praticamente sempre. E ainda você vai trocar um músculo por gordura. Né, a gente sabe que é muito mais difícil ganhar músculo. Né? Você vai precisar ralar muito mais na academia, comer melhor, para você voltar ao seu peso anterior e à composição corporal anterior, que também é importante, também faz muita diferença. Então, Uhum. valeu a Sim. pena, né? Né? E, E exato. ainda assim E é assim, difícil, né, as pessoas entenderem e acreditarem que, né, que deva ser dessa forma, porque ela quer acreditar que vai é, funcionar, que dessa vez e vai, que eu vou ter força de exato. vontade e eu vou conseguir. Né? É sempre mais uma, e assim, o que faz acreditar, né? O que faz acreditar que dessa vez vai ser diferente, né? Assim, ou esse mesmo método vai ter resultado diferente. Porque se é uma nova dieta, é o mesmo método. E é um método que está errado, não você. É um método que foi feito para dar errado. Porque olha só, se dieta funcionasse, você fazia uma na vida e não precisava fazer de novo, concorda? E tava todo Ou, mundo né, você magro. precisaria, né? Só que dieta é o mercado, né? O mercado da magreza, o mercado da dieta, é um mercado muito lucrativo. Uhum. Então, né, vende muito e tal. Dependente desse processo de não funcionar e de a cada vez eu ter uma nova, eu ter uma nova, eu ter uma nova, né? E tem muitos adeptos que sim fazem, vamos dizer assim, acreditar, mas que também tem estudos, né? Se a gente pensar aí, vamos falar de low carb, jejum e tal, que claro, o Conselho Regional de Nutricionistas, ele não orienta a gente fazer, porque não tem estudos, vamos dizer assim, né? É, Uhum. principalmente com jejum ali, né? Que seja realmente em humanos e tal, ali que tenha um resultado e Sim. tudo mais. Mas se a gente olhar para isso, é restrição. Porque dieta pode ser restritiva, como a Mari falou, quantitativamente, qualitativamente, né? A gente diminui quantidade ou diminui um grupo alimentar. Então, no low carb, por exemplo, a gente diminui ou tira o carboidrato. E o carboidrato, né, hoje, ele é considerado vilão. Mas espera, né? Por quê? E aí a gente olha tantas coisas, né? Ele é sim a principal fonte de energia do nosso corpo. E aí, se o nosso corpo não encontra essa fonte de energia, não recebe essa fonte de energia, ele vai sim buscar essa fonte de energia. Ele vai te fazer pensar mais em comida. Ele vai te fazer ir lá e sim exagerar e ter compulsões, por exemplo, possivelmente, porque é uma defesa do seu corpo, é um modo que ele encontrou para sobreviver. Então, graças a Deus, ele fez isso. Porque se ele não fizesse, talvez ele não tivesse aqui, né? Porque tem dietas aí com uma quantidade calórica, né, absurdamente reduzida. Como que a E é pessoa óbvio que vai consegue aí? funcionar, né? É óbvio que ela E vai dar assim, resultado enquanto você aguentar. come
come um Sim. tico e daqui a pouco não emagrece. Sabe por que daí a gente vai falando que vai reduzindo né, esse set point, esse metabolismo também? Uhum. Que antigamente você precisava de tanto, você comia tanto e conseguia emagrecer. Hoje você fala, meu Deus, não como nada e não emagreço. Sim. E aí, o que que Entende acontece? essa? Essa pessoa chega no consultório falando isso, né? Eu não como nada. E realmente, às vezes as pessoas comem pouquíssimo, assim, uma fruta de manhã, um almoço quase nada, à noite quase nada, e não está emagrecendo. Como que eu não emagreço? Aí, quando a gente vai entender e a gente vai mostrar que ela precisa comer mais. E aí, depois de um Uhum, tempo, até o corpo dela entender que tá tudo bem, que ela não tá correndo perigo de vida, que é o que ele entende, talvez depois ele vá voltar a emagrecer comendo mais do que ela estava comendo. Porque esse comer o mínimo, ele não vai deixar você emagrecer, né? Como uhum, não é natural, uma né? forma de estresse, é. Uhum, E aí exato. tem muita desculpa, assim, né? Por exemplo, o jejum, né? A desculpa do jejum é que os nossos antepassados comiam uma vez no dia. Gente, Mas ok, tudo bem, mas os nossos eles antepassados precisavam, tinham disponível comida o dia eles inteiro, como nós precisavam, né, temos. caçar para ter de novo, né? Senão, Sim, e eles não tinham como armazenar. Então, o que tinha que ser comido naquele momento, porque depois não exatamente. ia ter mais. Então, é uma comparação. Você acha que se tivesse, né, super disponibilidade de alimentos, as pessoas iam escolher comer uma vez só, porque ia, né, vou ficar mais magro assim? Então, são E tem gente que essa, fala que. E tem gente que esse até fala que sim, discurso né? não faz muito sentido. Né? Uhum, A gente tem que entender o mundo que a gente vive, né? O ambiente que a gente está, a disponibilidade de alimentos, a qualidade dos alimentos. Né? Hoje a gente uhum, tem uma oferta de industrializados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é mais a mesma pessoa que sim, vivia, sei lá, quantos mil anos atrás. Não tem exatamente. E, comparação. e como são seus hábitos alimentares e como também, por exemplo, igual tem gente que, né, fala disso, ah, mas se fosse só uma cápsulazinha com É. nutriente, tava tudo bem, porque o que eu quero é emagrecer. E já Porque, existiu tanto isso também, né? né? Então, assim, Dieta o danada, quanto. lembra? Exato! Então, assim, o quanto, tipo, uma raçãozinha e tal, o quanto o prazer em comer é deixado de lado, né? E colocado, inclusive, junto com culpa. Porque aí, se você tem prazer em comer, automaticamente você tem culpa em comer. Então, se você gosta muito de comer, sei lá, hambúrguer, ou de comer batata frita, ou de comer. Ou de comer, sei lá, qualquer tipo de alimento, pãozinho francês, Sim. né? E isso é prazeroso para você, mas automaticamente não, mas espera, né? Você tendo prazer em comer, alguma coisa está errada. Ou eu não poderia estar sentindo isso, Uhum. porque para dar certo tem que ser ruim, tem que comer só Sofrimento. aquilo que tem que comer porque é saudável. E aí o entendível de saudável é Uhum. uma comida sem graça ou só salada Sim. né, e fruta. E quando Não a pode gente nem olha. temperar a comida para ficar gostosa, né? Tem que ser sem gosto nenhum. Aquele frango, Aham, aquela, né, exato, e batata fruta, gente, doce sem gosto. fruta, fruta, assim, medo de fruta, gente, tá, assim, com questões, assim, ah, não, porque a fruta tem muito carboidrato, então eu não coloco ela, porque, A e frutose, né? assim, Vai dar em que, cirrose. em que ponto chegamos, assim, né, a gente tá com medo de fruta. E assim, se a gente olhar para isso, a fruta não tem uma questão, mas assim, uma carga energética grande, só se a gente colocar uma quantidade grande. Uhum. Então, você não vai matar sua fome com fruta. Isso é muito comum de a gente receber em consultório, de a Sim. pessoa comer, né? Vamos pensar em uma refeição, igual a Mari estava falando, de manhã eu não como nada, então eu levanto sem fome, ou então eu até levanto com fome, mas eu acabo falando, não vou comer, vou tomar um cafezinho só, ou uma bolachinha, né? Bolachinha não, né? Eu vou comer uma frutinha. E aí, na hora do almoço, eu como uma carne e uma salada, porque carboidrato, né? Eu te excluí, ou então diminuí. À tarde eu como outra fruta, e à noite eu como pé da mesa, o reboco da parede, né? Tudo que vier na minha frente,
porque o meu corpo está nesse processo de me defender e fazer de tudo. Porque fruta não é, a não ser que a sua fome seja muito pequena, ela não vai matar a sua fome, ela vai fazer muitas vezes você ficar com mais fome ainda, porque você está jogando a fome para depois. É. Né? Isso é muito comum, né? A pessoa relatar isso. Eu até, inclusive, lembrei agora, a Anitta estava gravando os stories falando isso. Eu consigo me controlar perfeitamente o dia inteiro. Eu como certinho, eu sei que é vegano, como um pouquinho, mas à noite eu tô desesperada. Minha vontade era salvar e postar. Alguém conta pra ela. É bem isso, tipo, alguém avisa. É óbvio, né? Que você tá Sim. comendo pouco, teu corpo tá E é tão desesperado. socialmente aceito. E elas, é tão aceito, e tão daí, normal, né? à noite exagera e não sabe por quê. Porque, né, ao longo do dia tá comendo pouco. Exatamente. Outra coisa que eu lembrei agora, eu tava. Um dos grupos, né, que eu monto, assim, de desafios, enfim, que não é de emagrecimento, né, de melhorar a alimentação, um cara foi tirar uma dúvida da quantidade de salada. E quando ele relatou, ele queria saber se era demais o que ele comia. Quando ele relatou, era uma quantidade muito grande de salada. No almoço e na janta. Tipo, um tomate inteiro, um pepino inteiro, uma cebola inteira, um monte de alface, um monte de, não sei, tipo, 2 pratões enormes de salada. Perguntou se era demais. Daí eu fiquei pensando. Antes de responder, eu falei, isso tá com cara de que você não tá comendo muito carboidrato, tô certa? Aí ele falou, eu tento evitar ao máximo o carboidrato. Eu falei, óbvio, né? Para nós fica nítido isso, né? A pessoa tá querendo tirar uma coisa e compensar com outra. E ele comia uma quantidade, né, realmente exagerada de saladas. E certamente não matava a fome, né? E aí era simplesmente porque ele não se permitia comer um arroz, né? Um arroz com feijão, uma coisa, qualquer coisinha. Tentou tirar, né? Usou essa estratégia. E aí, provavelmente, incluindo um pouco de arroz com feijão, por exemplo, no almoço, já ia matar a fome, já ia saciar, ia ficar muito mais feliz, ia ter muito mais prazer naquela refeição do que tapando esse buraco com um monte de legumes e folhas, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Exatamente. E assim, até porque daí ele pode ficar beliscando, né, o dia inteiro, e aí vai, e às vezes uma bagunça, né, do dia mesmo, de não ter refeições, mas ter, ó, eu vou deixando, eu vou comer uma fruta aqui, como isso. Eu evito ao máximo comer algum tipo de fonte de carboidrato, mas quando eu como, daí já vai embora. Então, é sempre essa. Perceba quando tiver esse ciclo, quando você perceber isso, porque é muito comum isso acontecer, né, com restrição, e tentar evitar, né, essa questão de todo mundo colocar o carboidrato como vilão, né, e o carboidrato é um grupo alimentar, a gente fala, né, de energético, e que, como a Mari falou, se a gente aumenta um grupo, ou só come um grupo exclusivo, a gente diminui o outro, e aí não tem equilíbrio, né, então o corpo ele precisa de tudo. Então, quando a gente fala em variedade de alimentação, né, variar a sua alimentação e trabalhar o equilíbrio, é exatamente isso, da gente variar de todos os grupos alimentares, né? O que faz a gente acreditar, né, que tirar o carboidrato seria bom? Ah, porque eu tirei uma vez, eu emagreci, deu resultado e ok. Mas o que aconteceu depois? Aconteceu compulsão alimentar? Aconteceu compulsão alimentar com doce ou com alimentos ricos em energia e tudo mais? Isso te causou causou um sofrimento ou causou ali vontade de compensar de alguma forma e tudo mais? Então, será que não foi por conta disso que aconteceu? Porque é tão forte essa crença de que o carboidrato é o vilão que eu não me questiono sobre como esse método está errado. Como essa restrição e esse terrorismo, que é com carboidrato, mas já aconteceu com o ovo, quem não lembra, né? Que o colesterol do ovo era misericórdia, e hoje você come 8 ovos, tá tudo bem. Tô zoando, gente, mas assim, é uma coisa, não é? Que você agora tá meio que
tá tudo bem, mas antigamente não se podia comer porque, né, era muito mais vilão. Então vai se mudando esse terrorismo, esses modismos, esses mitos, e vai fazendo com que a gente tenha tudo menos uma boa relação com a comida. Vai fazendo a gente acreditar que quando a gente come, a gente exagera, então faz você perder a confiança no teu corpo, porque se você come e sempre exagera, por quê? Você nunca come, imagina, você nunca pode comer aquilo, aquilo é proibido, e aí você, quando você tem aquilo na sua frente, você vai exagerar, e aí você vai começar a acreditar que você não se controla, você não consegue se controlar com aquele alimento, né? Então, tudo vai girando para fazer com que você tenha uma má relação com a comida, né? Que é o ponto principal das dietas, né? E que podem sim desencadear, né, transtornos alimentares e tudo mais. O que a gente. Outra coisa que eu pensei agora, Lari, é que assim, a indústria da dieta, por exemplo, né, tem muita. É sempre voltado geralmente para mulheres, né? E aí as famosas tem a revista A Dieta que a Anitta fez, a dieta que não sei, a Pugliese, a dieta que não sei quem. E te faz acreditar, quer vender para você a ideia de que ela conseguiu aquele corpo só com a dieta, só com o treino. E a gente sabe muito bem que não tem nada disso e que tem muito mais coisa por trás disso, né? Tem muito... começar com coisas básicas, tipo muito Photoshop em todas as fotos, mas também tem muito remédio para emagrecer, muito remédio, muita cirurgia plástica, muita lipo, né? E também muito transtorno alimentar nesse grupo de pessoas, né? E aí, eu aí na revista geralmente tem, né, ainda o cardápio lá. Se eu for seguir, eu não vou ter aquele resultado, é impossível. Primeiro que eu não tenho a vida que ela tem, porque vive para isso, né? Pode passar o dia inteiro na academia, fazendo procedimento estético, fazendo tudo e mais um pouco. E todas essas coisas que elas não mostram. E é óbvio que não vai mostrar, porque senão ela não vai poder vender a dieta dela. Né? E aí eu me sinto frustrada porque eu não consigo atingir aquele objetivo, mas tá ali, né? O treino, eu faço o mesmo treino que ela, eu como a mesma comida que ela, e como que, né, ela tá lá com aquele corpão lindo, maravilhoso, e eu aqui vou me sentir frustrada porque eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho força de vontade. E, o quanto as pessoas se enganam realmente com isso, né? Sim, e Achando que assim, é só comer ali a comidinha que ela diz que come e pronto. e não é, né? Assim, a gente sabe, inclusive, que agora, né? Hoje em dia a gente tem bastante das famosas que vêm falar de que o quanto sofreram com isso, né, o quanto sofrem com isso, o quanto já tiveram, passaram por transtornos alimentares, né? E quanto isso Quem foi fala, né? sofrimento. Porque geralmente não falam. E assim, porque talvez elas não tinham até nem tomado consciência, né, de quanto isso fazia mal para elas naquele momento, e naquele momento, quanto elas influenciaram tantas pessoas a fazerem o mesmo, né, acreditando que é só força, foco, fé e tudo mais, e aí o quanto hoje elas falam, opa, olha, eu busquei tratamento, eu tô bem melhor, eu já tô comendo de uma forma mais equilibrada e com uma relação melhor com o meu corpo e com a comida. Mas as outras pessoas que acompanharam, muitas vezes podem estar, sabe, afundados nessa questão de dieta e sim com uma relação super ruim com a comida e muitas vezes não procuram ou não tem como procurar, né, ajuda e Não continuam tem nesse ciclo por muito tempo. E aí, essas mulheres, pensando, né, nas mulheres famosas que alcançam esse corpo perfeito, da forma que for, a hora que elas não aguentam mais e que elas voltam a começar a reganhar o peso, também bate um desespero, porque aí a mídia é toda em cima, todo mundo falando, pô, emagreceu, agora tá engordando de novo, e ela se sente deve se sentir né, uma farsa naquilo tudo, porque sim, ela conseguiu chegar de formas extremas, com cirurgia, com tudo e mais um pouco,
E ela se sente presa, porque agora ela não pode mais ser ela mesma e comer da forma como ela gostaria de comer, porque ela não tem nem coragem de sair desse papel que colocaram ela, né? Porque agora ela chegou onde todo mundo queria chegar, ela chegou lá, né? E aí sim. como que ela vai se dar o luxo de poder, né, talvez engordar novamente e ter, né, mudanças no corpo, porque é uma pressão muito grande, né? E isso também gera Essa, muito transtorno, é muito complicado. eu acho que é o início de tudo isso, na verdade, né? Essa pressão estética, por Sim. estar sempre magra, né? Aquela padrão de beleza magra, né? Padrão de magreza e tudo mais. Isso acaba startando, porque quando eu percebo que eu tô diferente do padrão, né? O meu corpo não é aquele corpo chapado e tudo mais, eu quero fazer com que ele fique daquele jeito. Mas, pera, será que a minha composição, meu corpo, minha altura, será que realmente eu preciso estar encaixado naquele padrão, né? Se a gente é tão diferente e tão. A gente precisa ser real, e esses corpos muitas vezes não são reais, né? Não é tão, né? Não é fácil, como se mostra aí. As pessoas que realmente têm um corpo, vamos dizer assim, padrão magro e tudo mais, muitas vezes ou se esforçam muito para aquilo, ou a sua composição genética também influencia muito, mas assim, não é fácil assim, não é não é toda pessoa, cada um é diferente, então não vai funcionar uma dieta igual e nem dieta, né, restritiva. E quando a gente olha para os famosos, como você comentou, né? Você lembra do caso da Cleo, né? Sim, Que a questão, né, de como ela sofreu essa pressão estética, gordofobia, né? Por estar lutando contra, né? Lutando para se livrar de compulsão alimentar, mas que ela já passou por outros transtornos, e o quanto ela viveu em dietas e dietas, e com uma questão com o corpo muito, né, uma relação muito ruim com o corpo, e como ela estava agora fazendo as pazes com isso, e o quanto ela era criticada por isso. e aí entra num conceito que a gente já falou em outra live, que é a saúde, né? Enquanto ela estava se matando, assim, sofrendo Tava com linda. transtorno alimentar e estava bonita aos olhos de quem via, aí estava tudo ótimo. Mas ela não estava saudável, nem física, nem mentalmente, nem nada. Mas a aparência me agrada, então para mim tá tudo bem. Agora, ela Exato. que ela está, não que a gente saiba, né, a fundo, mas que ela pode estar hoje saudável, comendo bem, fazendo atividade física que ela gosta, de uma forma tranquila, uma boa relação com o corpo, e o peso dela aumentou e ela está bem mentalmente, aí agora tá tudo péssimo. E qual que é o conceito, então, de saúde? Quem que está preocupado com a saúde verdadeiramente? Não é, né? Se Exato. agora ela Não, agora sim, não. ela pode. É. Ela a gente está usando como um exemplo, né? Mas é o que acontece Uhum. com Sim. muitas pessoas. A pessoa realmente consegue sair desse furacão e consegue, né, se estabilizar e ficar saudável, mas aí não tá bom. Porque, para mim, eu quero. Você tem que estar saudável, você Tem tem que que estar ser, magra. tem que ser sempre mais magro, né? E o dia que eu acho que o dia que magreza não for igual, né? Não for um elogio, inclusive, né? Uhum. De ai, como você emagreceu, como você tá linda. Magro, uma pessoa magra, uma pessoa gorda, uma pessoa alta, baixa, essa é uma característica do nosso corpo. Não Uhum. deveria ser algo que falasse, sabe, sobre o nosso valor, sobre quem a gente é, e nada disso. Então, não deve ser um elogio, ou então, ai, nossa, como você perdeu peso, né? Ou então, nossa, como você ganhou peso. Parabéns. Tem tanto assunto melhor para a gente falar, né? E tanta coisa mais que sim, né? Faz mais sentido. E quando a gente olha, nossa, mas você está esquecendo, está fazendo apologia à obesidade, tá, não sei o quê, romantizando. Não, a gente está querendo sim olhar para a saúde. E quando a gente fala em estética, Saúde de não tem verdade. nada de errado você querer emagrecer, quando a gente já falou de emagrecimento na live que a gente falou semana passada, e pode ser uma vontade genuína sua.
Uhum. Mas será que vai ser de novo esse mesmo ciclo, te gerando todo esse sofrimento de novo, e que você já sabe o resultado disso, e você vai passar por isso tudo de novo, e vai, sabe? Então, até que ponto isso pode te ajudar, Sim. né? E Lari, estamos entrando no fim da nossa live. Eu acho que a gente pode já abrir o caminho para a nossa próxima. Hoje a gente falou, então, por que a dieta não funciona, o que que acontece, e aí a gente decidiu se aprofundar, então, num dos grandes problemas das dietas, que são os transtornos alimentares. Então, sobre isso que a gente vai falar na próxima quarta. na semana que vem, E exatamente. toda dieta vai gerar um transtorno alimentar? Não, muita gente não vai ter. Mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta, né? Exatamente, exatamente. Ou, né, a maioria deles vai começar assim, com uma dieta, e assim, outras consequências que as dietas trazem, né? Desconectam muito a gente dos nossos sinais, né? Do nosso corpo mesmo, porque você não sabe mais o que você come, quanto você come, que horas você come. É O que tudo você guiado, né? gosta, o que você não O que gosta. você gosta? Eu tô comendo porque tem que comer, porque aquilo, emagrece, então tá bom, eu como, né? Então tá bom, tem que comer? Tá bom, mas pera, você gosta disso? Você gostaria de estar comendo isso agora, né? Até que ponto você tá saciado? Ou sempre você acaba exagerando? Ou então você come uma quantidade muito pequena e sai com fome, né? Será que você tá entrando em contato, né? Ou você tá super desconexo com isso, que é o que a dieta acaba fazendo, né? Uhum. Então ela vai prejudicando vários pontos dessa relação com o nosso corpo e com a comida, né? Que pode ser, sim, desencadeador de transtorno alimentar. Então é Então, no isso. finzinho, Sim, temos uns minutinhos. Então, semana que vem vamos falar sobre transtornos alimentares. Agradecemos todos isso. que ficaram com a gente até agora. Quem Muito obrigada. passou por aqui, muito obrigada. A live vai ficar salva. Obrigada. Vou deixar no meu Isso, vai perfil ficar aqui do salva, Instagram. E vai a ficar Marine salva vai no perfil da colocar Mari, no YouTube. YouTube. Isso. Eu Depois vou a colocar uns gente vai deixar. pedacinhos no Insta. E, Uhum. e Tá bom? E qualquer dúvida a tiverem gente fica qualquer à dúvida, disposição isso mesmo. para Nos vemos responder. quarta às 19 horas. Espero que Isso. vocês tenham gostado. Então é isso. Obrigada, Beijo, gente. Mari. Obrigada, Beijo para Mari. todos. Beijo. Até Boa semana que vem. semana para vocês. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau. Beijo.